tarde, queridos estudantes. Vamos dar continuidade às aulas desta sexta-feira, mas antes reforçar um convite aqui super especial, tá? Para vocês, queridos estudantes, não perderem este sábado letivo do dia 3, galerinha. Agora, dia 3, nós vamos ter aí sábado letivo para os alunos do ensino médio e das turmas EJA 6 e EJA 7. Não faltem, estamos aqui esperando por você carinhosamente neste fim de semana de muito conhecimento. E hoje nós vamos trazer aqui para a nossa disciplina de análise linguística este conteúdo aí maravilhoso. Olha só, queridos estudantes, sabe aquelas expressõezinhas que a gente sempre tem dúvidas quando precisa escrever de maneira formal? Não sabe, não tem? O mas, o mais, o se não junto, se não separado, o afim junto, o afim separado. E, bebês, hoje nós vamos conversar sobre essas palavrinhas, tá? A gente explica por que isso acontece. São palavras que têm a grafia muito próxima ou até mesmo são iguais na grafia, na pronúncia. É aquele caso lá que a gente já até estudou aqui com vocês. Palavras homônimas, palavras parônimas e as suas diferenças. Então, a gente vai conversar hoje sobre as expressões notacionais da língua portuguesa, um assunto muito bacana, bastante pertinente e que vai ajudar a gente a ter certeza em que formas adequadas ao registro formal na modalidade oral ou escrita devemos utilizar, principalmente na escrita, né? Porque na fala a gente rasga tranquilamente, mas na escrita a conversa é outra, né, meu povo lindo? Boa tarde, Sandrinha. Boa tarde, Érica Fernanda, Alan, todos os estudantes que estão aqui conosco pelo chat, pelo IPTV. Um cheiro para todo mundo. E vamos lá para a nossa aulinha. Pois é, expressões notacionais, ou seja, expressões que no momento da escrita, sobretudo, costumam provocar muitas dúvidas. E a gente sabe, né? Mais imediatamente falando, vocês, queridos estudantes da terceira série, precisam muito desses conteúdos justamente para fazer a escrita da redação, cuja competência de número 1 exige que você escreva todas as palavras dentro do registro formal. Então, com certeza, essa aula aqui vai ajudar muito, né? Bon après-midi, professora Flávia. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Não sei como é que diz boa tarde. Good afternoon. Prazer revê-la, Érica. Olha aí. Vamos aí construir enunciados empregando essas expressões notacionais da língua portuguesa, galerinhas. Todas adequadas ao registro padrão, tá? A gente precisa aí selecionar as expressões que se adequam ao contexto para contribuir com a construção dos efeitos de sentido. E, óbvio, o fato de você, muitas vezes, substituir uma expressão dessas por outra pode provocar problema aí no conteúdo, você não pode não comunicar exatamente aquilo que você quis. Por isso que é muito importante, tá? A gente atentar para essas expressões. Prepare as perguntinhas, tá? Dentro da matriz de linguagens, códigos e suas tecnologias, esse conteúdo é trabalhado na habilidade 27. Ó. Essa habilidade entende que, em situações formais, nós precisamos, sobretudo na modalidade escrita, tá? Demonstrar conhecimentos acerca da língua portuguesa formal. Então, tá aí. Dificuldades linguísticas. A maioria tem dificuldade nessas expressões, né? Então, já houve várias e várias capas de revista, tá? Manuais lançados justamente pensando nessa ideia de que a língua portuguesa, ela é também norma, né? Normalmente, vocês vão ver aí essas capas de revista confundindo língua portuguesa com registro formal, o que não é adequado, tá? Por um tempo foi, mas não é bem assim. A gente entende que a língua portuguesa não é só isso. Então, vejam as capas, ó. As vantagens de saber português. Eu faço aí. Por quê? Claro que ela está falando aí a revista do português formal, do português padrão. Na verdade, você, que é brasileiro, ou que se naturalizou brasileiro, ou que mora muito tempo aqui, já sabe muito bem falar a língua portuguesa, né? A dificuldade maior da gente é realmente demonstrar aí domínio no registro formal. Então, claro que você sabe falar e escrever certo. Falar e escrever certo é comunicar, entende? Se você usa o registro informal para fazer isso, quem diz que está errado? Mas a perspectiva trabalhada é essa, por isso eu já trouxe essas capas de revista, tá, que circularam
Aí, uma revista especializada tudo, a revista Língua Portuguesa, a revista Veja, já há várias matérias de capa aqui sobre isso, ó. Falar e escrever certo. Olha só a capa da revista, aludindo àqueles que escrevem certo e estão lá no topo. Quer dizer, realmente houve, vamos dizer assim, uma associação de quem dominasse o português formal, o português padrão, o que na perspectiva da época era o português certo, teria as melhores posições sociais. Se você me pergunta se ainda tem esse posicionamento, claro que tem, né? Mas a verdade, gente, é que não podemos ser assim discriminatórios. Isso se chama, segundo uma autoridade, cujo nome é Marcos Baino ou Marcos Bagno, preconceito linguístico. Não é vero? Olha aí, falar e escrever bem. Ora, mas rapaz, veja bem, a gente fala e escreve bem, né, no dia a dia. Então, todas elas estão fazendo aí menção à escrita dentro dos padrões exigidos pela gramática normativa. Nada mais, nada menos do que isso. De novo, a ideia do topo, ó, falar e escrever bem rumo à vitória. Sempre as revistas reforçaram, em diversas edições, em épocas diferentes, essa ideia de que o domínio do português formal é condição para a ascensão social, para a ascensão sociocultural, na verdade, né? Então, veja aí a maneira como isso era visto. Ó, pecados da língua. Eu até fiz aqui umas coisinhas engraçadas para vocês. Como assim, gente, pecado? Por que é pecado da língua? Olha, eu botei, fiquei lá. Como é que pode isso aí, hein? Vamos lá. 10 erros que comprometem a vida social e as pretensões profissionais de qualquer um. Uma pessoa que, por exemplo, diz ou escreve houveram problemas. Na verdade, trata-se de uma norma de concordância dentro da gramática normativa que diz que o verbo haver, no sentido de existir, não pode ser flexionado, além da terceira pessoa do singular. E foi justamente o que alguém fez, o que muita gente faz até hoje. Mas isso não dá o direito de dizer que a criatura está falando errado, né, gente? Claro, dentro da perspectiva formal, né, houve um erro, mas se você me perguntar se isso aí comunicou, ora, se não comunicou. Se ele dispor de tempo, na verdade, com o pronome se, aliás, com a conjunção se, essa flexão do verbo pôr aí não está formal. É se ele se dispuser. Aí não vai ser se ele pôr, é se ele puser, não é? Se ele puser, quando ele puser, que é o futuro do subjuntivo do verbo pôr, mas a maioria conjuga assim, ó, na fala cotidiana. Aí ele coloca aqui, é erro grave conjugar de forma regular os verbos derivados de ter, vir e pôr. Nesse caso, o certo é dispuser. Espero que ele seja feliz, seja menos, né? E vieram menos pessoas, olha aí. Flexões do verbo ser e, neste caso, a flexão totalmente informal da palavra menos, que é sempre menos, tá? Independente de contexto, seja lá o que ela for, né? Aí saíram vários memes, né? A história do seja menos, seja menos. Ela ficou meia nervosa. Aí, nesse vermelho, nós temos o advérbio que, evidentemente, pela logística do advérbio, não tem flexão de gênero e nem de número. Era para ser ficou, aí, nesse caso, meio nervosa, né? Segue anexo 2 cópias do contrato. Se você observar, essa oração de número 5, ela tem um sujeito, ó, cujo núcleo é cópias. Então, cópias seguem anexas, ou seja, pela troca de posição entre o sujeito e o verbo, sujeito posposto ao verbo, muito provavelmente houve essa desobediência por talvez desatenção, né, ao registro formal. Esse assunto é entre eu e ela. Depois de preposição, pronome oblíquo entre mim e ela, entre mim e ela. Porque, ó, eu é pronome do caso reto. Então, como sujeito, né, ele não pode ser preposicionado. São esses conhecimentos que vocês estão vendo muito formais e que, uma vez não aprendidos, ou uma vez muito utilizados, o que a gente chama de força do hábito, levam a esses desvios, óbvio. Em situações informais, ok, tranquilo, ainda vai. Mas numa entrevista, tá? Isso pode ser critério para lhe desclassificar. Numa redação, se você escrever exemplos como esses, claro que tem muitos mais, isso pode lhe render aí penalizações dentro da escrita. Então, é evidente que é importante saber, né? A professora deu um trabalho para mim fazer aquela história.
Muita gente usa esse pronome me, que é um pronome oblíquo tônico, que não tem função de sujeito. Pronome oblíquo raramente vai ser sujeito. O me jamais vai ser sujeito. Então, qual é o pronome que deveria aqui ser sujeito do verbo fazer? Eu. Para eu fazer. Isto é para eu fazer, isto é para eu comer. Fazem 2 meses que ele não aparece, ó. Essa mesma logística aqui vale para o verbo haver, indicando o tempo transcorrido. Então, assim, ó, quando os verbos haver e fazer indicarem tempo transcorrido, tempo passado, eles não se flexionam, nenéns, não vão para o plural. São chamados verbos impessoais. Então, é faz 2 meses. Perceba que o que a gente mais faz no dia a dia é fazer essas flexões, porque é costume nosso fazer isso. Vou estar providenciando o famoso gerundismo. Essa construção, ó, com 3 verbos. Vou estar, 2 auxiliares e 1 no gerúndio. Perceba. Vamos lá pela semântica, que a gente aqui está dando aula de análise linguística também, especialmente, né? Então, quando você diz vou estar providenciando, quer dizer que é uma ação no futuro próximo, não é isso? Então, por que você não usa simplesmente vou providenciar? Pega o verbo vou, pega o providenciando, elimina esse estar aqui e coloca o providenciando no gerúndio. Vou providenciar. Ou simplesmente joga no futuro simples. Eu providenciarei. Não é costume nosso, né? Em língua portuguesa, utilizar o futuro simples. Eu farei, eu direi, eu traria, eu faria. A gente prefere as locuções verbais. Mas isso aqui é gerundismo, que é o uso desnecessário e exagerado do gerúndio. Se você me perguntar se é um erro gramatical, nessa perspectiva, evidentemente, né, de gramática normativa, não. Mas é uma construção completamente desnecessária, exagerada, sabe? Então, é mais elegante você usar isso aqui, ó. Vou providenciar, que é o nosso hábito, ou simplesmente eu providenciarei. Pronto. Você vê que o sentido não muda, né? Não muda de jeito nenhum e vou estar providenciando e vou providenciar e eu providenciarei. Aí, até em construções um pouco menos formais, pode deixar que eu providencio. É um presente com valor de futuro, entendeu? O problema vai ser resolvido a nível de empresa. Essa expressão nível é muito mais utilizada para um termo geológico, diz assim, não sei o que a nível do mar. Isso é muito utilizado nessas construções. Olha só, o Febrão, onde há nível de parece ter passado, mas ainda há quem utiliza essa expressão pavorosa. O pessoal aqui é pesado, hein? Até debochado. Na frase em questão, na ou pela empresa, são mais exatos e elegantes. O problema vai ser resolvido a nível de empresa, em vez de dizer na empresa, né, diretamente. Enfim, vamos lá. Olha aí, ascensão do vocabulário. Eles fizeram mais ou menos um estudo, tá? A revista Veja, você já vê que é a revista eletrônica, ó, veja.com. E nesse infográfico apresentaram aí a quantidade de palavras que é determinada nesse caso, vamos dizer assim, pela posição sociocultural do indivíduo. Olha só, o chefe de setor, até 5.000 palavras, é isso? Acho que é isso. Supervisor, até 5.000. Superintendente, de 5 a 50.000. Gerente, de 5 a 50.000. E executivo, 50.000 palavras ou mais. Ou seja, ascensão pelo vocabulário. Ó. O bom uso da língua influi acho que foi apagado alguma coisa aqui, 39 empresas americanas, um estudo, né, mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Ou seja, quanto mais domínio vocabular demonstrado, maior a chance de uma posição social, vamos dizer assim, mais considerável, né? Enfim, olha aí. Começam aqui os problemas notacionais. Algumas palavrinhas que não têm variação, mas nós já vamos conversar sobre isso bem aqui, ó. Realmente, menos não é uma palavra que tenha variação no registro formal. Porém, na linguagem cotidiana, no dia a dia, nos memes, na fala das pessoas com menos escolaridades ou na fala daquelas que foram para a escola, mas não prestaram atenção à aula de gramática normativa, você vê menos. Hoje eu estou menos triste, a comida está menos cara, a roupa está menos apertada. Bom,
são construções de fato que demonstram o uso informal da língua, tá? Então, quando se diz a palavra menos é invariável, é nessa perspectiva de formalidade. Alerta é o seguinte, alerta é uma expressão que, se tomada como sinônimo de em alerta, galerinha, ó, em alerta, veja aí, ela não é para ter variação, né? Porém, hoje, as gramáticas mais modernas, acredito até os linguistas, aceitam, em certa medida, a flexão de alerta. Porque, veja, a palavra alerta ela pode ser sinônimo de atento, né? Ela rigidamente, nessa perspectiva de dizer que ela não flexionava, por exemplo, essa construção aqui, ó, eles estavam alerta. Então, é como se aqui ela correspondesse a uma espécie de advérbio, locução adverbial, ó, em alerta. Realmente, a expressão em alerta, ela é invariável. Mas por que eu não posso utilizar alerta no sentido de atento? Então, nessa perspectiva, para alguns linguistas, claro que é perfeitamente possível tratar alerta como adjetivo e não como advérbio. Então, como a língua não é engessada, como ela depende muito mais do contexto, e eu concordo com isso, embora quem seja eu, né? Alerta no sentido de atento, né? Assim, bem sucintamente falando, alerta como sinônimo de atento, ela vai aceitar variação para alguns gramáticos. Então, eles estavam alertas. Olha aí, ó. Ou seja, atentos. Entenderam? É nessa perspectiva aí. Ok? Agora, e se for o sinal, professora? Já soaram vários alertas. Aí o substantivo, a flexão é normal, tá? A dúvida, os guardas vigiavam alertas ou alerta o portão principal? A resposta é, os guardas vigiavam alerta o portão principal. Palavras do professor Pasquale. Renomadíssimo, né? Professor de gramática normativa, professor de gramática tradicional, né? Mas com todo respeito, a língua não pode ser engessada dessa forma. Claro que ela tem que ter um modelo, que é o que a gente chama de registro formal, que é o que a gente estuda na gramática normativa, gramática escolar, mas não quero dizer que ela é engessada não, tá? Tá bom, tá bom, tá bom? Então, a ideia é essa, vamos fazendo as perguntinhas, tem muita coisa boa aqui pra gente aprender, ó, bastante. Tem gente que jura de pé junto, morre dizendo que bastante, não, varia. Varia, gente, varia sim. O detalhe, meus amores, as palavras, elas podem ser enquadradas em determinadas classes gramaticais. Isso depende muito do contexto, tá? Contexto. Oi, Wagner. Seja bem-vindo, Wagner Ferreira. Sem problemas. Importante que você chegou, garoto. E nessa aula de hoje, ó, importantíssima. Trabalhando aqui umas palavrinhas e expressões daquelas que provocam dúvida para o povo. Expressões notacionais da língua portuguesa. Aquelas palavrinhas, diferenças entre mas e mais, diferença entre se não junto, se não separado, os tipos de porquês, o onde e o aonde, o afim junto e o afim separado. A aula é sobre isso hoje. Te liga aí, garoto. Então, como eu estava dizendo, as palavras, uma mesma palavra pode se encaixar em diferentes classes. Você quer ver um exemplo? Aqui, ó. Ele era o homem certo. Presta atenção à palavra certo. Vi ali, parado, um certo homem. Como é que eu vou saber? Para eu definir o papel morfológico de uma palavra final, eu preciso perceber em que contexto ela está inserida, aliás. Então, observe que em relação ao substantivo homem, na primeira frase, a palavra certo dá uma clara ideia de qualificação. Palavra que qualifica, que atribui característica, dá a ideia de condição de um ser, é o adjetivo. Então, eu não tenho ideia de que, como adjetivo,
Certo vai variar tanto em gênero quanto em número, inclusive em grau, para estabelecer a concordância com o substantivo. Então, eles eram os homens certos, as mulheres certas. Pronto. Agora você já observa uma coisa interessante. Aqui, também variava do mesmo jeito em gênero e número, a palavra certo vai modificar homem. Mas uma simples mudança de posição alterou não só a classe morfológica da palavra certo, como também alterou o seu sentido, seu valor semântico. Então, aí não é mais o certo adjetivo, não. Vi ali parado um certo homem. Esse certo aqui já dá a ideia de que é um homem desconhecido, dá uma ideia de generalização, e isto aqui vai ser um pronome indefinido. Olha aí, gente. É um pronome indefinido, você está vendo? Em termos de concordância, vai concordar do mesmo jeito. Em termos de ideia, jamais terá a mesma ideia. Então, é isso que acontece com bastante e tantas outras palavras da nossa língua. Meio pode ser substantivo, meio pode ser numeral, meio pode ser advérbio, bastante, principalmente advérbio, mas também pode assumir o papel de adjetivo e de pronome indefinido. E, obviamente, que, como pronome, como adjetivo, são classes, em geral, variáveis em gênero e número, bastante vai se flexionar naquilo que é possível, se ele for adjetivo ou pronome, que é flexão de número, entendeu? Então, ficar ligado nessas coisinhas, ó. Dica: para fazermos a diferenciação, basta substituirmos bastante por muito. Se você variar bastante, também irá variar, em qualquer circunstância. Você conheceu muitas pessoas, ó. Muitas, bastantes pessoas. Falta um acentinho aqui, irá, viu? Não é ira, não. Irá. Elas são muito simpáticas, olha aí, ó. Bastante simpáticas. Veja que o bastante não vai para o plural de jeito nenhum. Aí é porque é o advérbio de intensidade, entendeu? Às vezes ele pode ser pronome indefinido. E nesse caso também tem plural. Olha aí, ó. Elas leram. Ó, o pronome indefinido, ó. Bastantes livros. Bastantes, professora Flávia. Quer dizer que aí não é advérbio, não. Muito. Vê se tu acha que o advérbio muito cabe bem aí. Elas leram muito livros? Não. Então, bastantes aqui é sinônimo de muitos. E como você sabe que esse muitos aqui não é advérbio, se fosse não poderia flexionar, lógico que é pronome indefinido. E olha a noção que o pronome indefinido passa. Generalização, informação desconhecida, não especificada. Muitos livros, bastantes livros. Ou seja, eu não sei uma quantidade exata, entende? Tá vendo? Ou então, se eu quiser usar como adjetivo, é colocar bastante após livros. Ó. Elas leram livros bastantes. Aí o valor semântico já muda, tá? Bastantes aqui após o substantivo passa a ser adjetivo. Olha aí, ó. Classe dos adjetivos. E passa a ter o significado de suficientes. Olha aí. Já comi pães bastantes. Você também pode substituir por uma forma invariável para dar essa mesma ideia. O bastante, tá? Se você colocar um ozinho aí, vai ficar invariável. Elas leram livros o bastante. Então, dicas, gente, super dicas, né? Palavras como anexo e obrigado são variáveis. Elas vão concordar, em geral, com o substantivo a que se refere. Então, por exemplo, circulares anexas, fotografias anexas. A palavra incluso segue essa mesma lógica. Documentos inclusos. Exato, Sandrinha, muito bem. Expressões notacionais. Requerimento anexo, bota no plural. Requerimentos anexos. Agora, cuidado se você jogar essa expressão junto com em anexo, porque aí vai ficar invariável mesmo. Ó, mandei em anexo. Veja aí, ó. Mandei em anexo uma cópia. Requerimento em anexo. Ó, não muda se você utilizar em anexo. É uma locução adverbial. Certidão, ó, não é em anexa, é em anexo. Tá vendo? Então,
optou por substituir anexo por em anexo essa última expressão, esta última é invariável. Obrigado, obrigada, simples. Obrigado concorda com quem fala. Eu digo obrigada. Você que se encaixa no gênero masculino diz obrigado. Mas depende mesmo do substantivo, tá, gente? Ó, ele agradece. Obrigado por sua atenção. Ela agradece. Obrigada por sua atenção. Elas agradecem. Não vou achar que eu tô ficando doida não, viu, gente? Obrigadas. É isso mesmo. Parece que elas agradeceram de maneira obrigada, né? Como se alguém estivesse obrigado a isso. Não. É a flexão de obrigada que é desse jeito, gente. Ninguém usa isso aí, né? Mas vai entender a gramática normativa. Quem sabe daqui a algum tempo essa coisa mude. A abreviatura, isso aqui é uma coisa muito interessante. A maioria das pessoas não sabe abreviar a hora brasileira, gente. A gente tem um hábito muito forte de usar para indicar períodos da tarde e período da noite, né? Por exemplo, 8 da manhã, 8 da noite, 3 da manhã, 3 da tarde. Mas a hora oficial brasileira é formato 24 horas, gente. Então, veja bem, preste atenção que a coisa faz tanta confusão na cabeça do povo que teve gente que já marcou passagem de avião, pegou a passagem de 1 da manhã e perdeu o voo porque achava que era 1 da tarde, entendeu? Então, se você avistar um documento oficial, isto aqui, nem venha com história de 1 da tarde. É 1 hora mesmo, madrugadona. No dia que seu voo for de tarde, vai ter algo como 13 horas, tá? Então, formato oficial da hora brasileira é isso aí. Detalhe. O algarismo representativo da hora, ou fração de hora, seguido do H, coladinho, não tem espaço, tá? E vamos supor, o voo seja 13 horas e 12 minutos. Aí você, ó, tudo juntinho, grudado. Sem ponto em minuto, hein? Aqui, ó. E você colocar os minutos aí, a abreviatura de minutos é também facultativo. Então, é esse formato aqui, ó, sem ponto nem espaço. Tá interessante, né? Pois é. Então, existem coisas do hábito da gente que realmente faz com que a gente desconheça o que é formal. Então, vamos supor que você vai convidar alguém para alguma solenidade, já sabe como é que é. Tia Flávia, aquela abreviatura, HR, HS, HRS, não vale não? Oficialmente não, tá? A abreviatura oficial de hora é H. Tia Flávia, se eu quiser abreviar quilômetro com K, não. Quilômetro é KM. Esta é a abreviatura oficial. Então, os bons dicionários têm, tá, gente? Uma parte destinada às abreviaturas oficiais e vocês vão ver aquelas que têm ponto, aquelas que não têm. Então, normalmente, essas unidades de medida, de hora, tá, de metro, de litro, que são universais, elas não têm ponto. Mas se for uma palavra da língua, costuma ter, por exemplo, ó, avenida, AV ponto, tá? Coronel, você pega aqui a primeira letra, né, que é C, e as duas últimas e ó, ponto. Você percebe que se você tirar esse ponto, ela já vira outra coisa. A abreviatura é essa forma que a gente utiliza para reduzir a palavra, beleza? Em caráter oficial, não. Pegando aí partes da constituição dela. Às vezes você pega só a primeira letra, às vezes você pega a primeira letra e as duas últimas, como no caso de coronel, beleza? Às vezes você pega a primeira e a última, como no caso de padre, que é PE, ponto. Então, vai desse jeito. Agora, se eu escrevo isso aqui, ó, céu, já é abreviação vocabular ou redução das sílabas da palavra celular. É algo semelhante a cine, que é a redução da palavra cinematógrafo. Olha aí que top. Curiosidades da nossa língua, né? Vivendo e aprendendo, nenéns. Cuidado. Outra dica importante que eu dou. Érica, Wagner, quando vocês vão utilizar as siglas da redação, o Alan, acho que está aí também, né? O Alan Weverton. Quando vocês vão utilizar siglas na dissertação escolar, vocês vão utilizar, por exemplo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde.
Pronto, aí não, porque não tem como flexionar, né? Vamos colocar algumas ONGs. As ONGs. Como é que vocês flexionam? Vocês colocam um Szinho, por exemplo, ó. Aliás. IST, que eu até esqueci o que era. A substituição aí de doenças sexualmente transmissíveis. A sigla, nenéns, assim como prefixos, sufixos na língua portuguesa, no registro formal são invariáveis, tá? Invariáveis. Percebam, se você pega o prefixo pré e acrescenta aqui a história, pré-história. Vamos colocar com letra maiúscula, porque é um período definido da história, né? Aqui, ó. Perceba que se você for flexionar, não existe pré-histórias, é pré-histórias, as pré-histórias, se é que é possível flexionar, né? E aí, você não vai flexionar na sigla em si, não. Então, você vai falar as ONG, deixa a sigla lá quietinha do jeito que ela tá. Algumas, estas, IST, não mexa na sigla. Sigla é elemento invariável. Andaram inventando aí uma moda no negócio de colocar aqui um S no final minúsculo, um apóstrofo S. Não, gente. Não tem variação, não. Você flexiona se houver necessidade usando um determinante. Tá bem? Tudo certinho? Isso. Coloca não, Eriquinha. Não, 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 não. Você flexiona com um artigo. Utiliza algum determinante aqui, ó, um artigo, um pronome. Tá? Estas ONG, ou seja, estas organizações não governamentais, flexionam no determinante, não na sigla em si. Tá claro? Pronto, qualquer dúvida é perguntar. Duas expressões que a gente vai observar, que provocam dúvidas em muita gente, né? O que é que elas são? Em vez de ou ao invés de, duas locuções prepositivas, ou seja, duas expressões que atuam aí como conectivos, tá? Em orações, entre palavras, tá bom? Olha, galera. E mas ou mais. Bom, ainda tem um mas acentuado, né, gente? Que eu nem coloquei aí. Mas, enfim, a duvidinha é essa daí, ó. Esse site Educar para Crescer, que fala em 100 erros de português. Oh, meu Deus. Eita, será que existe mesmo erro de português? Ai. Em vez de ou ao invés de. A mesma diferença de sentido entre essas duas expressões? Ah, gente, assim, tá? Em vez de é uma expressão que significa ao contrário de, ou pode significar em lugar de, como se você fosse fazer uma coisa e no lugar dela fez outra. Uma troca de ações, por exemplo. Vai fazer isso, mas fez aquilo. Usa em vez de. Por exemplo, em vez de fazer sol, choveu. Essa em vez de também cabe para contrário. Em vez de dobrar à direita, dobrei à esquerda. Eu fiz correto? Não, é. Em vez de dobrar à direita, dobrei à esquerda. Bom, o que ocorre? Ao invés de é uma expressão que pode ser sinônima de em vez de quando ela significa ao contrário de. O detalhe é que a palavra invés significa inverso, ou seja, fazer aquilo que é contrário. E perceba que quando eu digo, por exemplo, em vez de calça, preferi pôr um vestido. Usar calça não é o contrário, gente, de pôr vestido, tá? Independente de ser ideia de contrário ou simplesmente substituição, você usa em vez de. Agora, só use ao invés de exclusivamente invés para dar ideia de contrários, opostos, antíteses, tá? É isso. Essa expressão sempre substitui essa. Em vez de, sempre substitui em vez de. Mas o contrário não é verdade. Então, no almoço, ó, experimentei comida japonesa em vez de massa. Isso aqui, ó, trocar comida japonesa por massa, não é um contrário, não. E ao invés de detestar, adorei. Agora sim.
Por que ao invés de? Porque a pessoa gostou e não detestou como ela estava esperando. Então, realmente, adorar é o contrário de detestar e vice-versa, não é? Aí sim cabe ao invés de. Então, pronto. Na dúvida, use só em vez de. Entendeu aí? Em vez de, cabe para tudo. Ótimo. E sobre mais ou mais? Fácil. Use a palavra mais quando você quiser dar uma ideia de soma, de adição. Comia mais do que devia, né? O outro, mas, M-A-S. Só use quando se tratar do operador argumentativo, ou seja, conjunção indicativa de oposição. O primeiro mas aí, nenéns, ele é sinônimo de porém, contudo, todavia. Entendeu? Babadinho, hein? Muito bom. Olha aí, ó. Porém. Vou colocar outra aqui. Substitui. Todavia. Ou seja, quer dar a ideia de contraste, de oposição, de quebra-expectativa, de intensificação, use este mas aí, tá? E é o mesmo mas, nenéns, que vai constar na expressão mas também. Cuidado com essa expressão aqui de adição. Tem muita gente que taca aqui o mais. Essa forma aqui, ó. Não, é a primeira mesmo. Ele não veio, mas também mandou notícias justificando a ausência. Olha aí. Então, esse mais aqui a gente vai dar a ideia de quantidade, de soma, de algo que há mais. Pode ser, a depender da situação, um adjetivo, pode ser um advérbio, né? Depende das construções de que ele faz parte. E ele compõe a locução adjetiva, ó, de mais. Muito cuidado com essa locução aqui, porque tem gente que jura que não existe um de mais separado, pois já saiba de pé junto que existe sim. E a maioria, pasmem, não domina o uso formal, o uso padrão dessa expressão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ó, exemplos, ó. A cada dia tenho mais tarefas para fazer. Mais tarefas, ó. É uma palavra que está modificando o substantivo, tá? Tarefas. Então, tarefas a mais, tarefas demasiadas, muitas tarefas. É quase que um pronome indefinido aí, né? Mas nunca me canso do meu trabalho, ou seja, porém, todavia, no entanto, entretanto, nunca me canso do meu trabalho. Então, são dois contextos completamente diferentes onde você vai aplicar essas palavrinhas que costumam provocar confusão. Vamos agora aproveitar e fazer um exercíciozinho básico para ver se você entendeu o que eu disse. Aí nós temos, além de mas e mais, o mal com L e o mal com U. Nenenzinhos, mal com U, em geral, é o adjetivo. Ele é mal, mas eu sou ótima. Eu não sou má. Então, mal é a forma do adjetivo, tá? Que você, evidentemente, vai empregar desse jeito aí, ó. M-A-U. A forma do advérbio, do substantivo, contrário de bem, é o que a gente grafa com L. Cuidado naquela expressão foi mal, que a gente utiliza, por exemplo, para dizer que fez algo errado e está meio que assumindo isso e pedindo as desculpas. Ai, foi mal, não quis magoar você. Como é que vocês escrevem foi mal, hein? Esbarrou em alguém sem querer? Foi mal. Bora lá. Mal. Vai escrever não? Vai escrever não, danadinho? Ai. Deu certo? Ó, mal. Diferente de bem. Mal com U, diferente de bom. Isso já ajuda muito, né? Quando a gente vai fazer umas substituiçõezinhas básicas. Mas mal pode ser advérbio, mal pode ser pseudo-prefixo, como por exemplo, mal amado. Mal pode ser substantivo, bem vence o mal, sabe? Tem muitas classificações morfológicas. Vamos lá. Pedro e João, mal entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem, pois sua irmã caçula escolheram um mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas seus dois irmãos deixaram os pais mais sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia. Agora é com vocês, vamos lá. O que eu coloco aí no espaço 1, gente? Vou chamar assim, 1, 2, 3, 4, tá? Respectivamente.
Bora, o que eu coloco no primeiro espaço, galerinha? Pedro e João mal entraram em casa. Como é que vai ser este mal aí? Mal com U ou mal com L? Cadê os 6? Queres estudantes? Esse mal indicativo de tempo, né? Um tempo que chegou, mal entraram em casa. Tipo, nem entraram em casa, perceberam que as coisas não iam bem. Qual é o mal aí? Bora soltar aqui para vocês. Olha aí o mal. Mal com L. Pois sua irmã caçula escolher um mau momento. Olha, perceba que bem aqui, essa palavrinha que vai estar nesse espaço daqui a pouco, que estará, ela vai modificar o substantivo momento. Ou seja, olha a dica. Palavra que modifica substantivo para indicar qualidade, característica, é o adjetivo. A forma de adjetivo está aqui em mal com U. Vamos ver? Ah, bebê, olha a dica. Mau momento para comunicar aos pais que iria viajar nas férias. Mas, olha só, mas seus 2 irmãos deixaram os pais mais tranquilos. Essa vírgula não era para estar aqui não, viu, gente? Apagá-la-ei. Gostarei da minha mesóclise? Pronto, olha aí. Apaguei. Mas seus 2 irmãos deixaram os pais sossegados quando disseram que a jovem iria com os primos e a tia. Com certeza estabelece uma quebra de expectativa, por quê? Os irmãos perceberam que a irmã ia colocar uma viagem para os pais que iriam contrariá-los. Porém, eles deram um jeito de resolver a questão. Então, há uma quebra de expectativa que a gente vai resolver nessa terceira linha com o mas, MAS, a conjunção adversativa, sinônimo de porém, contudo. Olha, veja que aqui cabe direitinho, ó, você colocar também o porém. Colocar aqui um azul petróleo da cor dos meus olhos, ó, que cabe porém. Aqui cabe um todavia. Aqui cabe um contudo, cabe um entretanto, ou seja, qualquer conjunção coordenativa adversativa que também dê esse valor de quebra de expectativa. Aqui, ó, a gente percebe que o contrário de mal, se não fosse um mau momento, seria um bom momento. Olha, encaixa direitinho. E o final? Deixaram os pais mais sossegados. Observe que essa palavrinha, ela vai indicar aqui, ó, tá? Uma elevação para o adjetivo sossegados, ó, mais sossegados. Ou seja, uma palavrinha que modifica, aqui eu teria a forma do advérbio, tá? Legal, né? Então, eis aí o nosso quadrinho completinho com as formas. É só colocar em prática que dá tudo certo, bebês. Opa. Show, show, show. Esqueci que eu tinha colocado a resposta. Bonitinho, né? Vamos lá, mais um. Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento dos parênteses. Na verdade, eu respondi essa questão toda, né? A gente vai fazer mais ou menos como a gente fez, tá? Na anterior. Muito bem, Ericazinha. Ericazinha aí participando. Maravilhosa. A Polícia Federal combate o tráfico ou tráfego? Tráfico ou tráfego? Aí é o caso, meus amores, o seguinte, de a gente perceber que essas palavras têm escrita muito parecida, né? Assim também como o som. Mas elas se diferenciam aqui pelas 2 últimas sílabas, né? Na parte da oxítona aqui, ó, você vê que a consoante é C em tráfico e G em tráfego. E a vogal na paroxítona é I em tráfico e E em tráfego. Tá vendo? Tráfico. O que a Polícia Federal combate? Vai ser o tráfico, transporte ilegal, comércio ilegal, ilícito ou tráfego, trânsito? É óbvio que é tráfico. Muito bem, Ericazinha. Já arrasasse, garota. Tráfico, ou seja, o comércio legal. No Brasil é vedada a ou a discriminação.
Também caso de palavras parônimas, tá? Vou até colocar aqui para vocês lembrarem a dificuldade semântica aqui. Essa aqui é parônimas, são parônimas. Palavras muito parecidas, né? Olha aí, ó, parônimas. Aqui também são parônimas, evidentemente, parecidíssimas, né? Por isso a confusão. Discriminar significa tratar com diferença, não é isso? Pode também ser estabelecer, determinar. Discrimine na lista os itens que você não quer. Determine, especifique. Esse termo também é utilizado para segregação, né? Então, obviamente, no Brasil é vedada como crime a discriminação. Discriminar, gente, é deixar de ser crime. Olha a diferença. É o prefixo des com a ideia de criminalização. A pessoa utiliza mais descriminalização do uso da maconha. Enfim. Beleza. Vamos completar o segundo espaço com discriminação. Eriquinha já deu a resposta dela ali. Cadê o Wagner, menino? Você precisa melhorar o seu senso de humor, gente. Homônimas dessa vez. Porque vocês estão percebendo que a gente tem aí palavras cujo som é o mesmo. Não tem diferença, ó. Senso, senso. Inclusive, a pessoa falando a palavra, né? Usando aqui na oralidade, sem perceber qual é a escrita, a pessoa vai ficar... Senso, sim, está falando de quê? De pesquisa e recenseamento, está falando de juízo, de capacidade crítica, de senso lógico, entendeu? Então, senso com C, pesquisa, da origem ao termo recenseamento, né? Pesquisa, análise, estudo de casos, isso é o senso. E o senso com S vai ser, evidentemente, o juízo, tino. É daí de onde vem um indivíduo desatinado, ou seja, um indivíduo que não está com o juízo no lugar. Beleza, então você precisa melhorar seu senso de humor, evidentemente é senso com S, a segunda forma. O presidente antecipou a queda do muro de Berlim. O presidente russo com C cedilha ou russo. Duas palavrinhas que também existem na nossa língua, né? Esse caso aqui é homonímia. Homônimas, nesse caso, ó, heterógrafas. Heterógrafas. Aqui, mesmo caso, homônimas, heterógrafas. Mesmo som, grafia diferente, sentido diferente também, né? Heterografia. Então, russo e russo. Evidentemente, o presidente da Rússia, né? Você vai utilizar com 2 S. Por curiosidade, o que seria russo com C cedilha? Essa palavra existe em língua portuguesa formal? Sim. Russo com C cedilha é no sentido de surrado, velho, tá? Você diz assim, por exemplo, essa blusa tá russa, tá esbranquiçada, de tão desgastada que já foi. Então, evidentemente, que o contexto aqui permite que você use o russo com 2 S. O balão, tremeluzindo, acendeu para o céu. Cuidado também com essas palavrinhas aqui, ó. São homônimas heterográficas, viu, gente? A gente lê do mesmo jeito. Acendeu. Nos 2 casos. Não queira ler aqui, acendeu, não. Isso é a pronúncia do carioca. É acendeu, acendeu nas duas. Um é de ligar uma luz, né? Através do toque no interruptor. Acendeu o fogo, por exemplo. Também cabe. E o acendeu com SC é de subir. Ascensorista, aquele profissional do elevador que ajuda as pessoas a se transportarem nesse meio. Pois é, gata, tem um rosto com C cedilha, massa, né? Portanto, é a segunda forma, né? Subir, ascender. Ok, amores? Bom, sobre concordância verbal e regência, aspectos avaliados em toda e qualquer situação formal, dentro da redação Enem, isso é avaliado na competência 1, regência, concordância, o certo, não gosto do certo, mas vamos lá. O formal é alugam-se ou aluga-se apartamentos. É alugam-se. Por quê? Apartamentos aqui, gente, é sujeito. Qual é a teoria? Professor Sérgio.
Ai, gente, eu disse que era o Pascoal, ainda agora é o Sérgio Nogueira, viu? Corrigindo o meu desvio, o meu erro. Aqui é sujeito, ó. Quando você tem a partícula se dentro da voz passiva ou sintética pronominal, essa voz é chamada de passiva justamente porque nós temos um sujeito que é paciente. Então, em termos de concordância, se eu tenho um sujeito no plural, por que o verbo tem que ficar aluga-se? É alugam-se. A prova dos 9, de que este pronome se aqui está no papel de pronome apassivador, ou partícula passivadora dá no mesmo. É isto aqui, ó. Apartamentos, você joga na forma da analítica. Apartamentos, olha aí, ó. São alugados. Prontinho, maravilhosos. Viram? Não é legal? Já outras situações com se, em que, a depender do tipo de verbo, considerando aí o aspecto da transitividade, se é verbo transitivo indireto, verbo de ligação e verbo intransitivo, esses verbos já não flexionam e o se passa a ser o chamado índice de determinação do sujeito, marcando aquelas situações em que a gente usa essa expressão linguística para indicar impessoalização. É marca de impessoalização, tá? O uso da terceira pessoa com o índice de determinação. Deixa eu ver aqui a perguntinha da Érica. Acertou, gata. Você é maravilhosa. Tia, e quando se usa a partícula me nas palavras? Pronto. Esse me é uma forma, em sua maioria das vezes, de pronome oblíquo átono. Ele vai atuar sintaticamente como adjunto, adverbial adnominal ou como complemento, tá? Pode ser complemento verbal ou complemento nominal. Vou te dar um exemplozinho aqui, bebê, ó. Perguntinha boa. Veja bem, quando você diz trouxe-me flores, observa que esse me, nesta oração, está ligado ao verbo trazer, no sentido de que quem traz algo, ó, que a gente chama aqui de complemento direto ou objeto direto, a alguém. Em outras palavras, esse me, queridos estudantes, equivale a mim. Olha aí, ó. Então, como eu estou vendo que esse verbo pede dois complementos ao mesmo tempo, um direto e um indireto, eu vou entender que o me aqui, já que flores não tem preposição obrigatória, ó, é objeto direto. Então, qual é a função sintática deste me neste contexto? Tem muitas outras, tá? Objeto indireto ou complemento indireto. Olha aí, ó. Vou te dar um exemplo em que ele é sujeito. Ó, deixe-me sair. Ele é sujeito porque aqui, ó, ele está se referindo justamente ao verbo sair no infinitivo. Nessa oração que está reduzida, se você colocar deixe que eu saia, dá no mesmo. Aí você observa que, desenvolvendo a oração, a segunda oração, você vai ter o pronome reto eu, o que mostra que rarissimamente o me também pode ser sujeito, né? Apesar de ser um oblíquo átono. Não é uma função sintática comum para esses pronomes, tá, Érica? Então, aqui ele vai ser sujeito de infinitivo. Raríssimo. Então, assim, depende muito, né, do contexto em que esse me esteja inserido para a gente saber qual é o papel sintático que ele está desempenhando, né? Pode ser um complemento nominal, também pode ser um adjunto, ó. Beijou-me as mãos. Bem aqui, esse me, ele é um termo que dá ao substantivo mãos uma noção de posse. Tanto é verdade que eu posso trocar por minhas, ó. Beijou minhas mãos. Então, como o pronome possessivo, né? Normalmente tem esse papel de adjuntagem nominal, ó. É a função sintática que ele desempenha aí, adjuntagem nominal. Então, isso tudo a gente aprende analisando as funções sintáticas, né? Das palavras da língua portuguesa. Lá na parte de análise sintática, ou simplesmente sintaxe. Dessa parte aqui a gente já falou, né, do verbo haver, do verbo fazer, indicando aí
tempo transcorrido, fenômeno, que vão ficar na terceira do pessoa do plural. Ó, isso aqui é uma construção interessante. Tem muita gente que tem medo de usar a expressão pagado. Já não tem medo de dizer eu tinha trago. Então, existe uma lógica em língua portuguesa formal para o uso dos particípios. O que eu estou chamando de particípio? Entregue, entregado, elegido, eleito. Tem formas verbais que tem um particípio apenas, regular ou irregular, e tem formas que tem ambos particípios. Por exemplo, ó, o verbo abrir, ele só tem uma forma de particípio formal, né? Óbvio que eu estou falando, que é aberto. Mas o verbo tingir, ó, tingir, ele tem duas formas de particípio. Ele pode ter tingido, isso aqui é o particípio regular, e ele também pode ter tinto. É por isso que você diz vinho tinto, ó, mesma cor de vinho tingido. Mas aí qual é a lógica? Qual que eu vou utilizar? O vinho tinto, por que não o vinho tingido? Porque tingido, que é as formas particípio regular, tingido, tá? Comprado, amado, corrido, elas são usadas na voz ativa. Então, a ideia de que o vinho não tingiu, o vinho foi tingido. Por isso, a gente não diz foi tingido, a gente diz foi tinto. Trocando em miúdos. Essas formas terminadas em DO, tá? Quando for o caso do particípio, a gente utiliza aqui na voz ativa. E essas formas terminadas em TO, GO, TO, GO, SO, ZO, GE. Então, morto, entregue, feito, preso, você vai utilizar na voz passiva. Olha aí, ó. Entendeu a lógica? Então, tá aí. Eu tinha pagado. Eu tinha pagado. É voz ativa, sujeito agente. E as contas foram pagas. Pronto. É pagado e pago. As duas formas estão dentro do registro formal da língua portuguesa. Você usa pagado, tá? Quando o sujeito for agente, voz ativa. E usa pago quando o sujeito sofrer ação, voz passiva. Dicas massas, né? Pronto. Meus amores, obrigada pela companhia. Ótimo fim de até a próxima aula. Tchau, tchau.